da família que conhecia Bridget, e nunca tive nenhuma comunicação com o Sr. Drayton Thomas ou com a Sra. Leonard. Minha mensagem mental não foi dirigida ao Sr. Drayton Thomas ou à Sra. Leonard, mas a meu irmão morto, e para mim, a resposta foi indiscutível. Sinceramente seu, Lionel Atkin, oficial aviador, RAF, 14 de novembro de 1939. A esta altura, não procurarei demonstrar todas as implicações das sessões por procuração bem-sucedidas, para o problema da imortalidade. Mas vale a pena ter em mente os seguintes pontos, para futura discussão. 1. Parece improvável que toda ou mesmo a maioria das informações transmitidas nessas sessões tenha sido obtida pela clarividência do médium. Muitos dos detalhes só poderiam ser verificados consultando as memórias dos amigos e parentes dos mortos. Tanto quanto saibamos, não houve retratos, registros escritos ou impressos, nem outro elemento físico que, percebido por clarividência, pudesse ter fornecido informação do afeto de Bobby Love pela menina patinadora um pouco mais velha que ele, ou que F.W. Macaulay tinha uma obsessão por banhos, e que chamava impiedosamente a filha de nariz chato, e assim por diante. E mesmo que houvesse tais fontes acessíveis à clarividência, as fontes para cada caso deveriam estar em diversos lugares, de modo que o médium precisaria localizá-las, lê-las e sintetizá-las numa história coerente e plausível. A telepatia com algum vivo que possuísse todos os fragmentos de informação soa como uma proposição muito mais aceitável. 2. No entanto, parece que em 2 dos casos de sessões por procuração citados neste capítulo não havia a pessoa viva que tivesse toda a informação. Isto se evidenciou mais no caso Atkin, onde Feda apresentou certas informações não conhecidas da Sra. Leonard, nem de Drayton Thomas, nem do Sr. Atkin, mas só do filho vivo deste. No caso de Bobby Love, parte da informação relevante, sobre os canos e sua localização, não era conhecida de nenhum membro da família do comunicador. Somos forçados a atribuí-la à telepatia entre a Sra. Leonard e um dos amigos de Bobby, o que estava brincando com ele perto dos canos, ou a clarividência dos arredores, além de uma boa avaliação dos hábitos de Bobby, de seus passatempos e atividades, e subsequente armazenamento no inconsciente da médium. Esta última possibilidade, que implica a monitoração contínua das vidas de um número indefinidamente grande de comunicadores em potencial que ainda vivem, parece-me mais fantástica que qualquer versão da hipótese da imortalidade da alma. Para ambos estes casos, portanto, teríamos de postular, pela hipótese da PES, pela qual a Sra. Leonard localizou, telepaticamente, 2 fontes separadas de informação, canalizou-as e fundiu os resultados. No outro caso, o de Macaulay, Drayton Thomas listou 3 itens corretos dados por Feda que não eram conhecidos da Sra. Lewis, presumível fonte principal de informação obtida telepaticamente. Mas Dodds achou que estes dados muito vagos e gerais para serem convincentes, e concordo com esta afirmativa. 3. Um problema obviamente subjacente às sessões por procuração bem-sucedidas para a hipótese da PES é, naturalmente, que o médium consegue localizar, por telepatia ou clarividência, fontes de informação apropriadas ao caso em questão. As fontes estão, em diversos sentidos, distantes da sessão e do assistente, para quem a mera existência de algumas delas é desconhecida. Poderíamos propor que o médium fica sabendo, pela mente do assistente, da identidade da pessoa, em nome de quem faz as perguntas, e que isto, de algum modo, o capacita a focalizar a mente desta, de onde pistas para outras informações, e daí por diante. É só começar a pensar nos detalhes para perceber que o processo é grotescamente implausível. Nomes certos, endereços, datas, e assim por diante, detalhes que identificam exclusivamente uma pessoa
estão dentre os itens mais difíceis para os sensitivos obterem, e, no entanto, tais detalhes únicos de identificação, ou seus equivalentes, teriam de ser obtidos num caso por procuração, antes que o médium pudesse determinar que fonte de informação usar e, em alguns casos, várias fontes, à medida que, por assim dizer, a mente do médium se deslocasse ao longo da cadeia de pistas. Deve ser acrescentado que a teoria da imortalidade também deve explicar como Feda conseguiu localizar Bobby-Neolove, F.W. Macaulay, etc. Do outro lado para extrair mensagens significativas deles. Ela usou P's. Certamente ela costuma falar como se a consciência que tivesse dos comunicadores fosse de natureza flutuante e incerta. Porém, se há um outro mundo para o qual passam nossos espíritos depois da morte, talvez seja razoável supor que ele contém alguma forma estabelecida de rede de comunicação à distância, ou um sistema de correios e telégrafos celestiais. 4. Por fim, deve-se observar que, em alguns casos de cessão por procuração, os destinatários principais sentiram que as mensagens não só continham informação correta, mas características de personalidade, senso de humor, interesses, estilo de falar, etc., próprias dos comunicadores. Se estão certos quanto a isto, adicionalmente temos de atribuir ao médium o poder de selecionar os fatos relevantes e, ao invés de apresentá-los na forma afirmativa, ele tinha um senso de humor seco, representar teatralmente, reproduzindo o humor do comunicador. Certamente, quanto mais numerosos ficam os dons inusitados que precisamos atribuir aos médiuns para sustentar a hipótese da superpes, mais embaraçosa e inconveniente ela se torna. Capítulo 4 – Comunicadores esporádicos. Nas sessões por procuração bem-sucedidas, descritas no último capítulo, ainda se argumenta que há um sutil elo entre o médium e as pessoas ausentes detentoras da informação. Se necessário, um defensor da superpes proporá uma série destes elos, terminando em alguém que saiba aquilo que o médium disse. Na categoria de casos que agora discutirei, mesmo os elos mais tênues e excessivamente mal definidos estão ausentes. A classe foi rotulada pelo professor Ian Stevenson de comunicadores esporádicos. Como o nome implica, são os comunicadores que chegam sem ser convidados, e são manifestamente desconhecidos do médium e assistentes. Temos registrados casos em que estes comunicadores fizeram afirmativas sobre si e suas carreiras que depois foi possível verificar. Tais casos são de óbvio interesse teórico e antes de passarmos aos exemplos, explorarei suas implicações potenciais. São, em geral, hostis à hipótese da PES, e favoráveis a alguma forma da teoria da imortalidade. As dificuldades para a superpes podem recair sob dois títulos, a saber, a escolha do comunicador e a localização do material de informação. O primeiro destes problemas evidencia-se se perguntarmos por que, em qualquer caso de esporádico, a suposta pes do médium teria se focalizado sobre fatos daquele morto em particular. Os fatos sobre a maioria dos esporádicos não são muito de chamar a atenção. Por exemplo, não ficariam emoldurados em obituários excepcionais ou cartas de condolências que atrairiam a atenção da clarividência do médium mais que qualquer necrologia ou carta. Nem se destacariam nas mentes de parentes enlutados de modo a polarizar sua atenção telepática. Nem médium nem assistentes têm qualquer motivo especial para desejar informação sobre aquele morto em particular. Algumas restrições muito amplas parecem se impor à seleção dos comunicadores esporádicos. A maioria deles, isto é, a maioria daqueles cujas afirmações que fizeram sobre si mesmos foram conferidas, vêm do país do próprio médium e falam a sua língua. Mas pondo de lado estas restrições, vemo-nos compelidos, sob a hipótese da superpes, a supor que a seleção do comunicador só depende da operação aleatória de fatores totalmente desconhecidos.
O segundo conjunto de dificuldades que os casos esporádicos podem originar para a hipótese da superpesa é a localização da informação, muito mais complexo e difícil. Na maioria destes casos, sem dúvida, deve haver uma fonte única, assim como algum escrito, ou a memória de alguma pessoa viva, de onde o médium, através de sua suposta percepção extrasensorial, obtém toda a sua informação. Mas, e alguns casos podem se aproximar deste tipo, a informação só pudesse ser coletada de várias fontes distintas, como as memórias de várias pessoas vivas, ou vários registros escritos. Como o médium, tendo selecionado o morto que vai apresentar a seus assistentes, vai selecionar, dentre todas as informações que lhe são disponíveis telepática e clarividentemente, só a que for importante para aquela pessoa. Não creio que seja possível dar importância a esse tema que, na verdade, é remotamente plausível. Consideremos primeiro o caso em que diferentes itens estão nas memórias de diferentes pessoas. A hipótese mais óbvia é que, provavelmente, os diversos conjuntos de memórias em diferentes mentes são totalmente adornados e marcados por características quase análogas, tais como imagens reconhecivelmente semelhantes do comunicador falecido. Mas, mesmo que deixemos de lado momentaneamente as dificuldades lógicas envolvidas na sugestão de que uma pessoa possa inspecionar as imagens mentais de outra por uma quasi-percepção, a teoria da imagem continua implausível. Isso nos forçaria a predizer que os médiums tendem a confundir pessoas que, enquanto vivas, simplesmente eram parecidas, e mesmo a confundir pessoas reais com personalidades fictícias. Forçaria ainda a dizermos que as imagens da memória, quando não em uso, ficariam armazenadas em algum arquivo acessível às divagações telepáticas dos médiums, outra ideia extraordinariamente implausível. Mesmo que se volte à noção de que as memórias estão armazenadas em forma de alterações estruturais sutis ou funcionais no cérebro, deve-se atribuir ao médium a capacidade de ler o código neurônico em que as memórias estão representadas, habilidade que nenhum neurologista está atualmente, em qualquer parte, perto de atingir, ou que, como provarei mais tarde, jamais poderá atingir. Finalmente, seja como for, fica bem claro que não são quaisquer características quase perceptíveis de uma imagem que fazem dela uma imagem de uma pessoa em particular, mas a referência ou intencionalidade com que o vidente a envolve. Uma imagem de um rosto redondo e alegre pode servir como imagem do falecido tio Nat, como imagem de John Bull, ou de M.R. Pickwick, marca de cereal, imagem de Júpiter, o jovial, imagem da alegria em geral, e assim por diante. Processos psicológicos fora da imagem determinam o que ela representa. Pode parecer que o caso onde os itens de informação existem na forma escrita ou de outro registro apresente menos dificuldade que o caso acima examinado. Pois obituários, cartas e condolências, e outros, costumam, ordinariamente, ter cabeçalhos ou endereços que, percebidos por clarividência, imediato indicariam que a mesma pessoa estava envolvida. Talvez isto simplifique o problema, mas está longe de torná-lo elementar. Consideremos o caso em que várias notícias de jornal precisem ser fundidas por clarividência. Vamos presumir que os jornais sejam velhos, e não números atuais sobre as mesas de desejo de todo o país. Então é de se supor que o médium, no curso de seu incessante vagar clarividente, talvez inconsciente, pelos arquivos de jornais antigos, tire, da enorme lista do obituário que lhe é acessível, apenas o que concerne a uma determinada pessoa, e os justaponha e os sintetize. Em outras palavras, ele deve discriminar estes obituários de todos os outros, de pessoas que tenham o mesmo nome ou nomes parecidos, de pessoas que tenham profissões semelhantes, de todos os obituários que tenham as mesmas datas de nascimento, e assim por diante. Qualquer pessoa que já teve a oportunidade de examinar minuciosamente os obituários de jornais, como eu,
perceberá que é um trabalho estafante, e alguns exemplos de confusão óbvia entre obituários de jornal poderiam reforçar grandemente a explicação da clarividência, especialmente tendo em vista o fato de que não temos, fora da situação mediúnica, um só exemplo autêntico de um clarividente tentando ler uma passagem escondida de prosa que contenha detalhes imprescindíveis. Assim, é possível construir um caso esporádico ideal que empurraria a hipótese da superpesa ao limiar da ininteligibilidade. Aliás, além deste limite, tal caso teria as seguintes características. A. O comunicador esporádico em questão teria uma forte e compreensível razão para querer se comunicar, uma razão claramente mais forte que qualquer uma que o médium possa ter para querer entrar em contato com ele. B. A informação que ele comunica deve ser tal que o médium não poderia tê-la obtido por contato extrasensorial com uma só pessoa viva, por obituários, etc. C. Podemos ter alguma certeza que o médium não poderia ter obtido a informação por meios ordinários, ponto ao qual em breve retornarei. É extremamente necessário explicar quão importantes são as vantagens da teoria da imortalidade, em relação a casos em que a superpes teria de supor que o médium tivesse usado seus extraordinários poderes de pes para localizar diversas fontes dispares de informação sobre o comunicador, e, então, sintetizado a informação assim coligida. Também tem vantagens óbvias explicar por que o médium escolhe um determinado morto desconhecido, em vez de outro, como sujeito de suas pesquisas extrasensoriais. O morto seleciona a si mesmo. Como Stevenson observa, alguns comunicadores esporádicos explicaram sua presença muito bem. E sua motivação para se comunicar é parte importante de todo o caso que tem de ser explicado, bem como a origem de qualquer comunicação. Os comunicadores esporádicos podem se apresentar como desejosos de aliviar a dor de amigos vivos, como se fossem trazidos por pessoas do outro mundo que anteriormente se comunicaram através do mesmo médium, como espíritos perdidos no limbo, onde o médium é o único meio de contato com os outros. Como se estivessem unidos por interesses comuns às pessoas presentes, como se estivessem altruisticamente tentando ajudar, ou, como simplesmente, aparecessem apenas para uma conversinha. É difícil decidir quão a sério devem ser tomadas as explicações dos próprios comunicadores sobre suas presenças, mas por vezes as explicações dadas, pelo menos, estão em acordo com o seu papel. Isto quanto às implicações teóricas dos comunicadores esporádicos e para o caso ideal, ou seja, imaginário. Agora vamos lidar com alguns casos reais e ver até que ponto eles se harmonizam com o ideal. Os casos comprovados de esporádicos são raros na literatura séria da pesquisa psíquica. O quanto isto reflete a raridade global é difícil dizer. Os comunicadores esporádicos parecem ser muito mais característicos do círculo doméstico, das pranchas ou e pranchetas e da experiência do automatista, por curiosidade e interesse, do que do médium profissional. Poderia haver várias razões para isto. A principal seria a pressão sobre os médiums que fazem sessões regulares para clientes individuais, de modo a excluir os comunicadores que não sejam os que devem falar com os assistentes. Como uma alta proporção das investigações sobre mediunidade publicadas pela SPR e a SPR se concentram sobre médiums desta natureza, os esporádicos quase nunca apareceram. Da mesma forma, naturalmente, a comprovação destes casos requer muito tempo e um bom conhecimento dos registros públicos do país, além de, frequentemente, o acesso a uma grande biblioteca. Comunicadores esporádicos da maior veracidade podem entrar e sair dos círculos domésticos sem que ocorra a ninguém que seria possível verificar seus dados. E onde tais verificações foram feitas, ficaram muito aquém de um padrão de perfeição. Ilustrarei esse último ponto com um exemplo tomado do discurso presidencial de C. Lawrence Jones à SPR. No ano de 1900,
Se Lawrence teve em sua casa, por algum tempo, um círculo familiar em torno da bem conhecida médium amadora senhorita Katy Wingfield, é citada como senhorita A. Em Human Personality, de F. W. Mears. As comunicações eram recebidas tanto por batidas como por escrita automática. A 8 de setembro de 1900, uma certa Sarah Willett, da Sydney Street, número 7, Londres, escreveu, através da senhorita Wingfield, que fora morta a tiros por um certo Jack Parr, da Green Street, um ilustrador de móveis. A 30 de setembro, a senhorita Wingfield teve uma visão desta moça, e na noite de 2 de outubro viu uma tenebrosa figura com uma coisa preta como uma sacola amarrada sobre sua cabeça e ombros. As batidas soletraram Johnny Parr enforcado hoje. A senhorita Willett, cujas atenções a um outro homem precipitaram o assassinato, expressou terror pela vingança que Jack Parr poderia extrair de sua prematura transição para o outro lado. Pouco depois, Johnny Parr passou a comunicar-se regularmente. De início, irradiando vingança contra a duplamente perseguida Sarah. Depois, porém, acalmou-se e ditou uma receita para polimento de móveis que se revelaria de grande utilidade. A execução de Johnny Parr, a 2 de outubro, não foi mencionada nos jornais britânicos senão no dia seguinte. Porém, sua data poderia ser predita por qualquer pessoa informada que lesse as notícias sobre o crime e as investigações. Morning Post, de 29 de agosto e 1º de setembro, e sobre o julgamento de Johnny Parr, de Times, 14 de setembro. Os detalhes dados nas comunicações correspondiam, aproximadamente, ao que apareceu nos jornais. Se Lawrence Jones, sem dúvida o homem bem educado, aceitou a afirmativa da médium e de sua mãe, que estava presente com ele, que elas não tinham lido estas notícias, e normalmente nem olhavam para Times e The Morning Post. Mas um descrente certamente diria que a senhorita Wingfield fraudulentamente conseguiu as notícias dos jornais e as utilizou em sua escrita automática. Uma suposição menos séria seria a de criptomnésia, a suposição de que ler as notícias, esqueceu-as, as reteve uma memória latente que depois achou expressão na escrita automática. Uma ou outra destas hipóteses teria sido sugerida se as notícias do jornal contivessem erros que fossem reproduzidos nas comunicações. Se Lawrence nem tentou descobrir se a receita para polimento de móveis fora tirada do tesouro do lar da tia Katy ou alguma coleção análoga. Nem perguntou a ela se os dois endereços dados, Sydney Street e Green Street, que não aparecem na notícia do Times, estavam certos. Se estivessem corretos, a tese da paranormalidade seria reforçada. Para excluir a fraude e a criptomnésia seria preciso aceitar, sem qualquer benevolência, a simples afirmação da médium que nunca se deparou com essa importante informação, além de justificar que ela não devia ter se deparado com ela. Isso envolve a comprovação de uma negativa, empreendimento normalmente difícil. Acho que a negativa não pode ser provada no caso em discussão e, certamente, nunca o foi. Mas há outros casos em que pode não ser exatamente provada, pois prova é uma palavra um pouco forte para uma demonstração não matemática, mas, de qualquer forma, bem alicerçada. Agora passarei a delinear e comentar os 3 casos. O primeiro desses casos foi recebido através do médium de transe, islandês famoso, Aðalsteinn Björnsson. Aðalsteinn não era um médium profissional, na acepção de ganhar a vida com sua mediunidade, mas aceitava a doação dos assistentes. Tinha um controle regular chamado Fina, que retransmitia mensagens de outros comunicadores, mas o mencionado controle, por vezes, podia controlá-los. As comunicações originais foram obtidas em 1941, e foram investigadas pouco depois. O caso foi ulteriormente estudado, entre 1971 e 72, por Haraldsson e Stevenson, que publicaram seu relatório em 1975.
A 25 de janeiro de 1941, Hjalmar Gudjonsson, visitante da Islândia Oriental, compareceu a uma sessão com a Framstein Bjornsson em Reykjavik, que fica no extremo sudoeste. Talvez valha nota que, naquela época, as comunicações entre Reykjavik e a Islândia Oriental eram más, principalmente por mar. A sessão foi feita na casa de Gudrun Jonsdottir, assistente experiente, que também estava presente, com outra senhora, Hansina Hansdottir. Hjalmar Gudjonsson estava ansioso por estabelecer contato com várias pessoas que conhecera, mas, para sua decepção, uma comunicadora intruso, que deu o nome de Gudni Magnusson, monopolizou a sessão. Gudni, que não era conhecido do médium ou dos assistentes, afirmou que teve ligação com Skifjordur, na região onde morava Hjalmar, e dirigia-se a Hjalmar por esta razão. Disse que morrera por ferimentos internos recebidos enquanto tentava consertar seu caminhão, e deu vários outros detalhes sobre si mesmo, como logo veremos. Infelizmente, naquele momento, não foram feitas anotações do que foi dito. 2 dias depois, a anfitriã de Hjalmar na sessão, Gudrun Jonsdottir, contou a um amigo, Asmundur Gestsson, sobre este comunicador intruso. Asmundur tinha uma prima, Gudrun Gudmundsdottir, que era esposa de um médico que clinicava em Skifjordur, lugar ao qual Gudni Magnusson alegava estar associado. Assim, escreveu a sua prima, perguntando se conhecia alguém correspondendo ao suposto comunicador. Sua carta, datada de 26 de fevereiro de 1941, ainda existe, foi descoberta por Elendur Haraldsson, e é o documento mais antigo que dá detalhes destas comunicações. Sendo precedente, ela, de fato, levou à constatação das afirmações do comunicador. A prima de Asmundur Gestsson respondeu a 14 de março de 1941 confirmando que um Gudni Magnusson, correspondente à descrição dada, vivera em Skifjordur e morrera em circunstâncias semelhantes às mencionadas. Esta carta, bem detalhada, será citada adiante como Carta a Gudmundsdottir. Neste ponto, Asmundur Gestsson percebeu que tinha um caso interessante nas mãos, e pediu a Hjalmar Gudjonsson e Gudrun Jonsdottir que escrevessem independentemente as suas lembranças da sessão e as assinassem. O relato de Hjalmar data de 30 de março de 1941, e o de Gudrun, bem completo, de 6 de junho de 1941. A terceira assistente, Hansina Hansdottir, assinou a declaração de Gudrun. Não parece haver sérias discrepâncias entre as declarações, ou entre elas e nosso documento anterior, a carta de Asmundur Gestsson de 26 de fevereiro de 1941. Acho que, a despeito da ausência de anotações contemporâneas, podemos aceitar as declarações como refletindo fielmente o que se passou na sessão, especialmente por serem confirmadas pela carta de Asmundur Gestsson, escrita antes que as verificações fossem recebidas. Em suas investigações, entre 1971 e 72, Elendur Haraldsson achou outras fontes de verificação para algumas das declarações feitas. Entrevistou Hjalmar Gudjonsson, e o irmão e a irmã de Gudni Magnusson, Otto Magnusson e Rosa Magnusdottir. Obteve uma cópia do certificado de óbito de Gudni. Tais certificados não podem ser obtidos pelo público em geral. Na Islândia, descobriu uma nota obituária de Gudni no número do Morgunbladet de 7 de novembro de 1940, e entrevistou o autor da notícia. Juntando todas as informações de Start obtida, consoante Haraldsson e Stevenson, podemos tabular as afirmações do comunicador e as verificações da seguinte maneira. Comunicador 1. Seu nome era Gudni, ou Gudni Magnusson. Verificação, Carta a Gudmundsdottir. Comunicador, 2. Tinha entre 20 e 30 anos quando morreu. Verificação, certificado de óbito de Gudni, obituário. Comunicador, 3.
Tinha estatura mediana. Verificação: Otto Magnusson. Comunicador: 4. Era loiro. Verificação: Obituário: Otto Magnusson. Comunicador: 5. Seu cabelo era escasso, em cima. Verificação: Otto Magnusson. Comunicador: 6. Morreu 4 ou 5 meses antes da sessão. Verificação: Certificado de óbito, obituário. Comunicador: 7. Era chofer de caminhão. Verificação: Cartago de Mundisdottir, Otto Magnusson. Comunicador: 8. Tinha uma ligação com o distrito de Herad. Verificação: não verificado, mas havia razões para crer que Gudini possa ter conhecido Herad. Comunicador: 9. Seus pais eram vivos. Verificação: Cartago de Mundisdottir, Rosa Magnusdottir. Comunicador: 10. Estava cruzando uma garganta nas montanhas quando seu caminhão quebrou. Verificação: Cartago de Mundisdottir, Otto Magnusson. Comunicador: 11. Estava sozinho em seu caminhão logo antes de sua morte. Verificação: Cartago de Mundisdottir. Comunicador: 12. Estava consertando o caminhão e se colocara debaixo dele. Verificação: insatisfatória. Comunicador: 13. Tinha sofrido quebra ou ruptura interna. Verificação: certificado de óbito, Cartago de Mundisdottir, Otto Magnusson. Morreu de peritonite, quase com certeza, devido à causa afirmada. Comunicador: 14. Não morreu de imediato, mas conseguiu chegar em casa. Verificação: Cartago de Mundisdottir, Otto Magnusson. Comunicador: 15. Foi levado de barco entre os fiordes para tratamento médico. Verificação: Cartago de Mundisdottir, Otto Magnusson. Comunicador: 16. Morreu na viagem. Verificação: Cartago de Mundisdottir, Otto Magnusson. Comunicador: 17. Foi levado a um médico. Verificação: Cartago de Mundisdottir. Estava com 2 médicos quando morreu, mas estava a caminho do hospital. Comunicador: 18. Estava com esquife Jordu na cabeça. Verificação: Cartago de Mundisdottir, Otto Magnusson. Estava a caminho de casa, em esquife Jordur. Comunicador: 19. Também havia uma ligação com o rei da Jordur. Verificação: Cartago de Mundisdottir, Otto Magnusson. Ele estava a caminho de rei da Jordur para esquife Jordur. Comunicador: 20. Conhecia alguns parentes de Jamargo de Johnson. Verificação: incorreto, pelo que Jamargo de Johnson pode afirmar. Agora chegamos à questão sobre se este material poderia ser conhecido do médium ou assistentes por canais ordinários. Em seu artigo sobre o caso, Haraldsson e Stevenson deram muita atenção a este aspecto. Eis o seu sumário conclusivo. O comunicador vinha de uma região da Islândia que o médium nunca visitara. Os assistentes, incluindo a única pessoa presente que era do leste da Islândia, Jamargo de Johnson, não tinham qualquer ligação com Gudini ou sua família. O obituário do jornal poderia não ter fornecido ao médium todos os detalhes que foram comunicados corretamente, nem o autor do obituário, que então vivia no leste da Islândia, e que o médium nunca visitara. O comunicador tinha um tio em Reykjavik, mas, pelo que sabemos, não tinha qualquer ligação com o médium. Assim, a despeito das investigações exaustivas, não conseguimos encontrar qualquer canal para uma comunicação normal para o médium, da informação correta que tinha sobre Gudini Magnusson e que se expressou na sessão em questão. Haraldsson e Stevenson aqui consideram, e rejeitam primariamente a criptomnésia, ou seja, que a Stevenson pudesse, em alguma ocasião, ter tido acesso à informação e ter retido uma memória latente da mesma, a qual apareceu só em seu transe.
Eles não levam a sério a hipótese de fraude por parte de Einstein. Ao longo de 40 anos de mediunidade, geralmente foi boa. Não tinha qualquer relação conhecida com Esquife-Joedur, mas para obter toda aquela informação sobre Houdini precisaria não só de um agente em Esquife-Joedur, lugar remoto e escassamente povoado, mas de um agente que conhecesse Houdini pessoalmente. E certamente não foi Einstein quem fez ou promoveu a investigação do comunicador de Houdini. De fato foi uma pessoa, Asmundur Gestson, que nem esteve presente à sessão. Concordo, pois, com a cuidadosa avaliação de Arnoldson e Stevenson, concluímos que, a despeito de suas óbvias fraquezas, a ausência de anotações da sessão, o caso justifica uma interpretação que inclua um processo paranormal. Mas, que tipo de processo paranormal? Podemos excluir a clarividência, porque o único registro dos acontecimentos acessível à clarividência, o obituário, não continha todos os itens dados e, de qualquer modo, precisava ser sabido por precognição. Não posso aceitar seriamente a ideia de que, por alguma clarividência inconsciente, Einstein tivesse monitorado os eventos exatamente quando ocorreram, armazenando-os para futura divulgação. Quantos outros conjuntos de eventos ele precisaria estar monitorando simultaneamente? A hipótese de telepatia com os vivos é mais plausível, desde que, pelo menos, se aceite, a despeito da falta de evidência substancial, que ela possa acontecer com tanto alcance e extensão. No momento da sessão devia haver muitas pessoas vivas que possuíam todas as informações necessárias. Assim, o caso de Houdini e Magnusson não força a hipótese da superpes para o caminho que indiquei, ao elaborar, anteriormente, meu caso esporádico ideal, neste capítulo. Não é preciso que se suponha que o médium tenha localizado extrasensorialmente e fundido informações de diversas fontes. Houdini, porém, oferece um motivo inteligente para se comunicar, o desejo de falar com alguém de sua terra ao passo que nem o médium nem os assistentes tiveram qualquer razão para escolher este morto em particular como alvo para uma sua superpes. O seguir, darei um caso de uma série que eu mesmo investiguei. Essa série ocorreu no contexto de um círculo de prancha Ouija, operado por um pequeno grupo de Cambridge durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Um total de mais de 200 mortos, e uma viva, se comunicou através deste círculo. A maioria, amigos e parentes dos assistentes. Houve porém 11 casos esporádicos, mais um número grande de outros não verificados. A maioria dos casos verificados o foram, inicialmente, por mim, de 13 a 28 anos depois das comunicações originais. Isto constitui, acho, um forte argumento contra a fraude. Ninguém, por mais desonesto que eu seja, poderia praticar tantas mistificações, sem eventualmente deixar pistas. Os assistentes, deve ser observado, não fizeram qualquer tentativa para promover os casos, ou obter publicidade, e eles mesmos não tinham ideia de como se poderia conferi-los. Vou resumir um dos casos mais interessantes. Em um certo número de sessões entre 1950 e 1952, uma comunicador que se identificou com Marie Stockbridge não era seu nome real, soletrou as seguintes informações sobre si. Segundo o tenente adido aos fuzileiros de Northumberland. Morto a 14 de junho de 1916. Escocês de Tyneside. Alto, moreno, magro. Olhos castanhos, grandes. Eu ficava em Leicester. Leicester tem um registro. Perguntado sobre seus gostos e desgostos, qualquer problema. Leitura de pepis. Aquarela. Perguntado se conhecia uma poestate com a qual duas irmãs sonharam. Conheço bem. Minha associação levou minha memória para lá. Perguntado se sua mãe estava com ele. Sim. Os assistentes fizeram uma tentativa, mal sucedida, para verificar estas afirmações.
O assunto ficou esquecido até 1965, quando comecei a investigar o caso Stockbridge. Numa publicação do HMSO, intitulada Oficiais Mortos na Grande Guerra de 1914-19, achei que um segundo-tenente H. Stockbridge dos Fuzileiros de Northumberland fora morto em 19, não em 14, de julho de 1916. Então pedi um certificado de óbito de Stockbridge. Da data de sua morte como 14 de julho de 1916, como nos escritos, e não 19 de julho, como na lista oficial. Para resolver a questão, escrevi para o Exército, Centro de Registros, e recebi confirmação oficial de que sua morte fora 14 de julho. O certificado de óbito mostra que nascera em Leicester em 1896. Esta informação também está contida no livro A Brigada de Tyneside, Londres, 1896, de José Keating, a única história militar que encontrei que menciona Stockbridge, mas não dá a data de sua morte. O livro afirma que Stockbridge estava num dos batalhões irlandeses de Tyneside dos Fuzileiros de Northumberland. Mas um cartão de arquivo da Biblioteca do Ministério da Guerra, War Office, gentilmente consultado para mim por um amigo, afirma que, antes de sua morte, fora transferido para um batalhão escocês de Tyneside. Que Stockbridge era alto, moreno e magro, e tinha grandes olhos castanhos foi confirmado por seus irmãos sobreviventes, e também por uma fotografia preservada nos arquivos de sua escola. Se lia pepis ou se gostava de aquarela, ninguém soube dizer. Podemos presumir que gostava de qualquer problema, pois os arquivos da escola mostraram que ganhou prêmios de matemática e física. Depois inscreveu-se, na universidade, num curso de ciências. Sua mãe morrera antes do período das comunicações. Os assistentes pensaram que Leicester tem um amigo. Significava que o nome de Stockbridge poderia estar num memorial de guerra em Leicester. Pediram a uma amiga que passaria por Leicester que investigasse, mas ela não encontrou nada. Seu nome na verdade está num memorial de guerra em sua escola em Leicester. Havia uma Poe Estate perto da casa em que Stockbridge nasceu, muito embora depois de poucos anos a família se tivesse mudado daquele bairro. Estudo sobre as verificações do que Stockbridge disse de si. Agora precisamos perguntar se todas essas afirmações corretas poderiam ter se originado de uma memória latente na mente de um dos operadores da prancha Ouija. Durante todas as sessões, a prancha foi operada por um casal, que chamarei Sr. e Sra. LG. Estava bem claro que a Sra. G era médium. Outras pessoas estavam presentes, mas não operavam a prancha. Nem o Sr. nem a Sra. LG tinham quaisquer contatos em Leicester ou jamais a visitaram, e eu não pude achar qualquer linha semelhante de contato entre um deles e qualquer membro da família Stockbridge. O Sr. LG servira na Guerra Mundial, mas não no regimento de Stockbridge. Ademais, ele só se alistou depois da morte de Stockbridge. Vi seu livro de soldos. A informação poderia ter sido reunida subconscientemente, devido a uma vista de olhos em algum obituário de Stockbridge. Não consegui achar nenhuma nota contemporânea sobre a sua morte em qualquer jornal nacional, nem notícias em memória, nos últimos anos. 2 jornais de Leicester publicaram uma notícia obituária dele, a 19 de julho de 1916. Esta notícia, altamente improvável que qualquer dos assistentes a tenha lido, dá a data correta da morte, mas o posto errado, tenente, ao invés de segundo-tenente, e não faz referência ao batalhão escocês de Tyneside. Não dá nenhum detalhe sobre aparência e interesses. Não há fotografia, e é claro que nada diz sobre Poe Street. O Tyneside Irish Brigade de Keating contém várias das informações dadas por Stockbridge na seção. Mas é um livro pouco acessível, e não dá a data da morte,
Não faz referência ao escocês de Tyneside e não tem foto ou descrição de Stockbridge. Seu aspecto físico e sua ligação com o batalhão escocês não são mencionados em qualquer fonte disponível ao público. Não me parece que a hipótese de criptomnésia possa bastar para explicar as afirmações corretas feitas por Stockbridge. Se, como argumentei, podemos eliminar a fraude e a criptomnésia como explicação para esse caso, parece crescer a possibilidade de alguma forma da hipótese da imortalidade de alguma versão da Super-Pes. O caso Stockbridge parece forçar a hipótese da Super-Pes de algumas maneiras que indiquei anteriormente, neste capítulo, ao discutir um caso esporádico ideal. Stockbridge adianta que sua razão para se manifestar é ajudar um dos assistentes, ex-colegas de armas. Pode não ser uma razão especialmente forte, assim como nenhum dos assistentes tinha razão especial para escolher os fatos sobre ele como alvos para Super-Pes. Se supusermos que a médium obteve informação sobre ele, por clarividência dos registros existentes, devemos enfrentar o fato de que ela deve ter localizado e sintetizado o conteúdo de pelo menos 4 fontes separadas, inclusive os arquivos da escola e a biblioteca do Ministério da Guerra. Na época das comunicações poderia haver uma ou mais pessoas vivas que, se espionadas telepaticamente pela médium, tivessem fornecido todos os itens. É extremamente difícil dizer. Seus pais, naquela época, estavam mortos. Foi quase 20 anos depois que estabeleci contato com os irmãos vivos e, através deles, com um terceiro irmão e uma irmã. Só tinham vagas lembranças do irmão que morrera há mais de 50 anos, e ficou totalmente evidenciado que, como resultado do acompanhamento dos dados da sessão, eu sabia mais detalhes da vida dele que os próprios irmãos. Minha estimativa é que a situação não seria muito diferente no tempo das sessões. Mas neste campo escorregadio, uma estimativa não basta. Parece, portanto, que até mesmo o curiosíssimo caso Stockbridge não se enquadra bem no caso ideal para o qual sugeri critérios, no começo do capítulo. Se tivesse sido investigado ainda em 1952, poderia ter dado certo. Há na literatura, entretanto, pelo menos um caso cuidadosamente investigado em que um comunicador esporádico fez uma série de afirmações certas, cuja totalidade não poderia ser obtida por clarividência de um só documento, obituário, etc., ou telepaticamente da mente de nenhuma pessoa viva. Refiro-me ao caso de Ronolfur Ronolfsson Runke, para o qual o médium ainda foi Austin Bjornsson. Este caso é complexo e singular, mas infelizmente demasiado longo para ser apresentado aqui. Em linhas gerais, a história é a seguinte. Nos anos 1937 a 38, a Festein estava servindo de médium para o que parece ter sido um círculo doméstico em Reykjavik. Neste período, uma comunicadora altamente excêntrico começou a se manifestar através do médium em transe. Mostrou desejos por rapé, café e álcool, recusou-se a dar o nome, e ficava insistindo que estava procurando por sua perna. Interpelado sobre onde estava sua perna, replicou, no mar. Em suma, pareceu um desses personagens cômicos que frequentemente vêm aliviar o clima dos procedimentos sombrios dos círculos domésticos. Em janeiro de 1939, juntou-se ao círculo Ludwig Gudmundsson, dono de uma indústria de pesca na aldeia de Sandgerði, a cerca de 36 milhas de Reykjavik. O comunicador desconhecido mostrou grande interesse por este novo assistente, e acabou dizendo que a perna dele estava na casa do assistente, em Sandgerði. Depois de muita pressão por parte dos outros assistentes, ele disse: "Meu nome é Runolf Runolfsson, e tinha 52 anos quando morri. Vivi com minha mulher em Kolga, ou Klapakot, perto de Sandgerði. Estava numa viagem de Keflavik, a cerca de 6 milhas de Sandgerði, ao fim do dia, e estava bêbado.
Parei na casa de Sven Bjorn Thordarson em Sandgerði e aceitei tomar alguma coisa ali. Quando quis ir embora, o tempo estava tão ruim que não queriam me deixar sair, a menos que alguém me acompanhasse. Fiquei nervoso e disse que não iria, se não pudesse ir só. Minha casa estava a apenas 15 minutos de distância. Assim, saí sozinho, mas estava molhado e cansado. Caminhei sobre o Cambuim, cascalho, e cheguei ao rochedo conhecido como Flankastad Cletur, agora quase desaparecido. Ali fiquei sentado, peguei minha garrafa e bebi um pouco mais. Então caí no sono. A maré chegou, e me levou embora. Isto aconteceu em outubro de 1879. Só fui encontrado em janeiro de 1880. Fui trazido pela maré, mas os cães e corvos vieram e me fizeram em pedaços. Os restos, de meu corpo, foram encontrados e enterrados no cemitério de Utiscalar, a umas 4 milhas de Sandgerði. Mas um fêmur estava faltando. Fui de novo levado para o mar, mas depois, devolvido em Sandgerði. Ali passou de mão em mão, e agora está na casa de Ludwig. Em outra ocasião, o comunicador disse que tinha sido um homem muito alto. Para resumir uma longa história, o relato extraordinário de Runkio depois foi constatado detalhadamente, muito embora não tivesse ficado claro que, de fato, ele havia parado na casa de Sven Bjorn Thordarson. Ludwig Gudmundsson nada sabia sobre qualquer fêmur em sua casa, mas, depois de uma investigação entre os habitantes locais mais velhos, descobriu que, em alguma época perto da década de 1920, esse osso, trazido pelo mar, fora colocado numa parede interna. Foi recuperado, e descobriu-se ser um fêmur de um homem muito alto. Ninguém sabia de quem era o osso, e assim não havia registro que indicasse se faltava esse osso nos restos de Runkio. Ficamos curiosos por saber por quê. Mesmo que o falecido Runkio fosse a fonte das comunicações, e mesmo que o fêmur fosse realmente dele, ele teria um conhecimento especial do assunto. As afirmações restantes foram quase todas verificáveis por duas fontes manuscritas, os livros da Igreja de Utiscalar, no Arquivo Nacional, em Reykjavik, e nos Anais de Sudurnes, do Ver. Sigurður Sigurðsson, que, na época da sessão, era inédito e pouco conhecido na Biblioteca Nacional, em Reykjavik. Que Runkio fora alto foi confirmado por seu neto, que ele, porém, não conhecera, e não sabia do osso e de outros fatos importantes. Assim, não poderia ter sido a fonte, telepática ou por canais normais, de toda aquela informação. É possível que o Ver. João Thorarensen, que em 1953 editou os Anais de Sudurnes, já em 1939 soubesse dos pontos principais da história, mas não soubesse sobre o osso. Nem se encontrara com a Festein antes de 1940. Haraldsson e Stevenson estudaram detalhadamente a possibilidade de que a Festein pudesse ter obtido as informações por meios normais, destas e de outras fontes menos importantes. Parece extremamente improvável que ele tivesse ouvido falar dos Anais de Sudurnes. E sumariam as possibilidades como segue. Ponto. Para que o médium tenha adquirido todas as informações certas, não parece possível atribuir todas essas informações a qualquer pessoa ou fonte escrita isolada. E isto seria verdade, acreditamos, quer o médium tenha adquirido as informações normalmente ou por pés. Achamos, portanto, que algum processo de integração de detalhes derivados de diferentes pessoas ou de fontes diversas deve ser suposto na interpretação do caso. Pode ser mais simples explicar esta integração como devida à sobrevivência de Runkio após sua morte física, com a retenção de muitas memórias e sua subsequente comunicação através da mediunidade de Festein. Por outro lado, sabe-se que os sensitivos têm realizado feitos notáveis ao receber e integrar informações sem a participação de qualquer personalidade desencarnada.
A última observação leva-nos ao X do problema. Se os sensitivos, operando num contexto não mediúnico, podem localizar e integrar informações detalhadas de fontes diferentes que, duplicadas na esfera mediúnica, permitiriam a elaboração de comunicadores como Runke, Aristotle Bridge, o filho do Senhor Aitken, Ontil Gerry de Lodge. Então a hipótese da superpes, por mais fantástica que pareça, será muito mais plausível. Voltarei a este assunto em capítulos posteriores. Em relação à hipótese da imortalidade, pode-se fazer a seguinte observação: se a comunicação entre os vivos e os mortos for possível, e puder ser feita através de médiuns, devemos esperar comunicadores esporádicos, pois deve haver muitas pessoas mortas recentemente, que, sinceramente, desejam enviar mensagens de conforto e conselho aos seus enlutados. Se não houvesse registro de comunicadores esporádicos, a posição da imortalidade estaria seriamente enfraquecida. Tal como é, ainda cabe aos defensores dessa tese o ônus de explicá-la, ou de apresentar razões para negar o fato de que tais casos sejam relativamente raros. Já discuti brevemente este assunto no começo do capítulo. Capítulo 5 – Manifestações de propósito. A evidência da imortalidade discutida nos 3 capítulos anteriores, na maior parte, é o que poderia ser chamado evidência da sobrevivência das lembranças. As pessoas mortas, comunicando-se ostensivamente por médiuns, apresentaram fatos sobre suas supostas vidas terrenas, não facilmente acessíveis a outros, que eles mesmos, se são as pessoas que dizem ser, deveriam lembrar-se. É razoável concentrar-se nesta espécie de evidência, pois, como apontei no capítulo 5, nada, nem mesmo impressões digitais, diferencia uma pessoa da outra com maior certeza do que seu conjunto individual de lembranças. Mesmo assim, a mera sobrevivência de lembranças, por mais detalhadas e características que sejam, não constituiria a imortalidade de uma pessoa. Poder-se-ia imaginar, por exemplo, que as artes mágicas de Cagliostro, que chamou do além-túmulo muitos dos sábios do iluminismo, criou uma imagem viva do Dr. Johnson. Suponhamos que essa imagem se sentasse à mesa de um café, exibindo a faixa de informações possuídas por Johnson, dando respostas certas sobre a vida de Johnson, tudo conferindo exatamente com a vida de Boswell, as anedotas da Sra. Traley, e outras fontes manuscritas ainda inéditas. Não obstante, essa imagem de Johnson nada fez senão sentar-se e impingir um fluxo incessante de reminiscências a seus ouvintes. Não exibiu nenhum dos objetivos, propósitos, habilidades intelectuais e personalidade de Johnson, na verdade, nenhum propósito ou característica de qualquer pessoa. Por exemplo, não empregou um argumento intelectual em nenhuma ocasião, não procurou energicamente sair vitorioso do debate, nem agrediu nenhum escocês presente, não censurou o relaxamento no uso da língua, não sustentou os princípios do Partido Conservador ou da Igreja Anglicana, sequer tentou fazer qualquer coisa, exceto tagarelar sem parar sobre sua história passada. Nestas circunstâncias, deveríamos dizer da criação de Cagliostro que aquilo não era o Dr. Johnson ou, pelo menos, que era ele, sofrendo de alguma forma avançada e altamente seletiva de decadência mental, que destruiu muitas daquelas faculdades que o tornaram verdadeiramente um ser humano. Para usar uma metáfora moderna, um banco de memória não é uma pessoa. É igualmente importante, no problema da imortalidade, procurar não apenas a evidência da sobrevivência da lembrança, mas também a evidência da sobrevivência de outras características individuais. Neste capítulo, considerarei algumas evidências de que algumas pessoas falecidas, depois de sua morte, continuaram a perseguir objetivos e propósitos que poderiam ser tidos como continuações naturais daqueles. Quaisquer objetivos totalmente novos que pudessem desenvolver ajudariam a vê-los como pessoas, mas não constituiriam evidência da imortalidade,
No capítulo seguinte, exporei algumas evidências da sobrevivência de traços de personalidade, habilidades intelectuais, etc. Deve-se observar, porém, que nenhum destes tipos de evidência pode ser nitidamente separado um do outro. Para ter peso como evidência da imortalidade, um caso de ostensivo